noite. Meu nome é Luciano Marzoca. Ao longo da jornada para dar vida ao longa-metragem A Noite das Vampiras, tive a oportunidade de mergulhar nos bastidores, conhecendo de perto as mentes criativas e talentos extraordinários que deram forma a essa obra. Do elenco brilhante à equipe técnica, cada pessoa teve um papel vital em trazer essa história deliciosamente assombrada para as telas. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês alguns dos momentos mais marcantes dessas entrevistas, momentos que revelarão não apenas o processo criativo por trás do filme, mas também a paixão e a dedicação de todos os envolvidos. Preparem-se para mergulhar nos segredos da noite e descobrir o que se esconde por trás das cortinas de A Noite das Vampiras. Boa diversão! O primeiro longa-metragem do Rubens Melo, o Lucky Finger, um dos grandes discípulos, ou o grande discípulo do Zé do Caixão. E hoje comigo estão os atores que fizeram os papéis principais, os protagonistas. Então vem aí a Alice Tarcitano e o Márcio Farias. Tudo bem? Opa, tudo bom? Oi, tudo bem? Então, eu vou começar pelo óbvio. Eu vou perguntar sobre os personagens. Como é que é a sua personagem, Alice? A minha personagem, ela foi adotada, né? E ela construiu uma carreira muito brilhante. Ela é protagonista, assim, de comerciais. Ela faz vários comerciais. E ela é uma mulher muito forte, muito empoderada, dona de si, bem segura de si. E o Márcio faz o Eduardo, que é... É par romântico ou é par romântico? Namorados. Eu costumo dizer que o Eduardo né, o agregado, ele é o mais, ele é tipo, digamos assim, ele é a maior vítima da história, porque o coitado só foi querer ser um bom namorado, né, acompanhar a menina na viagem e deu do que deu, né, que vocês vão ver, né, porque a gente vai falar, mas é assim. Que tipo de personagem ele é? Desculpa. Ele é aquele nerd clássico, sabe? Tipo, aquele cara envergonhado, assim, meio inseguro, só que ao passar do desenvolvimento da trama, a gente vai ver uma transformação nele, assim, sabe? Mas ele é aquele cara clássico, só que, tipo, ele é diferente, tipo, ele, de algum modo, ele conseguiu conquistar a Justine daquele jeitinho dele, sabe? Ele sabe como ele é um cara carinhoso, assim, mas ao mesmo tempo ele tem medo de muitas coisas, é ela que toma a rédea de algumas situações no filme, assim, no comecinho. Então, eu diria que ele é tipo aquele nerd clássico, só que ele é também um cara romântico. E agora conosco, Débora Muniz! Aqui, olá! Né? Você começou no cinema com Mojica ou já tinha alguma experiência antes? Como é que foi trabalhar com Mojica? Eu comecei mesmo como Mojica. Quer dizer, na verdade, eu comecei naquelas escolinhas que tinham na época, né? Eu comecei na Planeta Filmes, que era do Wilson Rodrigues, tá? Uhum. Que também havia começado como Mojica. Tá. Mas eu fiquei com o Wilson, assim, nem 2 meses, porque tinha um grupo grande que já trabalhavam como Mojica, inclusive equipe técnica. E eu sempre tive, assim, o pezinho na cozinha, né? Sempre a minha coisa técnica sempre foi o campo que me interessava muito. Então, com mais ou menos uns 2 meses, estava na escola do Wilson, na escolinha de cinema, o Geraldo Damasceno, que já trabalhava de eletricista com Mojica, juntou um grupo e fomos para Mojica. E eu, menor ainda, né? Era moleca, totalmente moleca. E foi aquilo, nossa, incrível, porque na escolinha do Wilson, nós fomos no cinema assistir um filme do Mojica. E é incrível que esses dias eu estava parando para ver isso. O terror é o adolescente, o maior público do terror sempre foi o adolescente. Não foi ontem, não foi hoje, nem amanhã. E olha só quem tá para conversar conosco aqui hoje. É ela, senhoras e senhores, Nicole Puzzi. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá ótimo. Nicole, deixa eu te perguntar, a gente estava conversando um pouco, voltar a esse assunto. Você é roqueira? Muito. Cara, minha adolescência e juventude foram nos anos 70. Então... Putz, né? Cara...
Nossa, você viu Adorava a MPB da época. Gosto muito de MPB, mas também. aquela que segue a MPB da época. Não conheço quase nada de cantores e músicas de hoje em dia. Não faço questão de conhecer porque estou muito satisfeita, mas também não deprecio, né? Se eu não conheço, não posso depreciar. Exato. O que eu tenho já é muita coisa, me satisfaz completamente. Eu tenho paixão pelo Vinícius de Moraes. Paixão, assim, imensa. E tem outras coisas da MPB também muito boas que surgiram naquela época. O próprio Belchior, né? Sim, Belchior, Tim Maia, o Simonal. Né? Simonal, né? Foi, assim, gente maravilhosa e músicas incríveis, com conteúdo. Finalmente, vamos conversar com as vampiras, ou pelo menos quem as interpretou, né? Então tá aqui comigo a Dominique e a Larissa. Antes de começar a falar do assunto, Larissa, eu me senti um pouquinho um Moe dos Simpsons quando eu falei seu nome alto, porque faz o cacófato, né? A Larissa Fada. E eu, na ingenuidade, lembrei de Padrinhos Mágicos, o professor lá gritando, Fada, tal. E aí sai Larissa Fada. Aí eu não lembro quem foi que tava passando. Pô, a mina, você tava feliz de marcar a entrevista, já tá xingando. Eu falei, nossa, xingando quem, eu? Você falou aí, a mina é vaca. Não falei nada. Não, Larissa Fada. Tá. Isso foi proposital? Foi uma zoeira? Não, é porque o pessoal aqui em São Paulo me chama de Fada. Eu sou mais conhecida como Fada do que como Larissa. Só que vira e mexe tem o trocadilho de Larissa Fada. Ai, meu Deus. Eu até pensei que tivesse alguma coisa de carreira, de zoeira, de... Não, é porque eu amo fada. Eu me casei de fada. Ai, que coisa linda. Eu me casei de fada e todo mundo fantasiado. Foi maravilhoso. Eu sou apaixonada por fada. Não, e também quem trabalha com a fada sabe que ela é uma fada. Então, assim, na hora que você conhece, que você trabalha, você não vai conseguir mais chamar ela de Larissa, de nada. Vai ficar fada, pronto, acabou. Mas não é uma fada tipo Wanda, Mamacó, é uma fadinha. Tinkerbell, mas fadinha, né? Ai, gente. E de fada pra vampira, hein? Quem diria? E foi maravilhoso. Foi uma experiência única na minha vida. Fazer uma vilãzinha, querendo ou não, porque ela fica mordendo a irmã, né? Eu não sei se pode falar. Eu sou péssima, porque eu não sei se eu fico dando spoiler ou não. Eu nunca sei. Então eu prefiro... o Rubens autorizou, tá autorizado. Pode. Se o Rubens autorizou, beleza, mas pra mim ele não falou nada. Ela fica mordendo o pescoço da irmã que ela acabou de conhecer. Então, assim, querendo ou não, é uma vilãzinha, sabe? Ela quer curtir a vida, sabe? Completamente diferente de mim. Mas você qual o nome da sua personagem? Camila. E da Dominique, quem é? O meu é Marcela. Nós somos irmãs, na verdade. Somos você que é a irmãzinha que toma... Não, aí outras coisas, outros personagens. São 3 irmãs, né? Mas não, eu e ela, nós somos comparsas e super amigas desde sempre. E se tem vampira, tem caçador de vampira. E não podia ser melhor. Olha quem são os caçadores de vampiros dessa saga aqui, rapaz. Olha isso. É o Kleiner Miceno e o Peter Maestorff. E aí, galera, beleza? Tudo jóia? Beleza, hein, galera? Não tinha caçador de vampiro menos entremeado aí no meio pra arrumar, não? Mano, a primeira frase que eu falei pro Rubens quando ele convidou eu pra fazer, eu quero que você me ajude na assistência da direção, mas eu queria que você atuasse e fosse um dos caçadores de vampiros. Eu falei, o quê? Eu atuando? Eu fiz pouquíssimas atuações na minha vida, né? Ele falou, você vai ser parceiro do Peter. Eu falei, puta que pariu, quem?
2 atores, nota 2, beleza. Mano, mas, cara, eu vi vocês de figurino, ficou muito louco, cara. Puta, que raiva que eu não tava lá, nossa. Tô fazendo umas zoeiras com vocês. Não, e as filmagens foram, pelo menos pra gente que só tava... Quer dizer, a gente não, eu que só tava de ator, né? Porque o Kleiner tava de assistente de direção, daí tem bastante coisa pra fazer. Agora, eu que tava só atuando mesmo, pra mim foi extremamente divertido, assim. Foi uma semana de gravações que eu, particularmente, só me diverti mesmo, assim. Estão aqui o Renato Sérgio Sampaio e a Dil França, tudo bem? Oi, tudo bem. Ô, Luciano, valeu, obrigado pelo convite aí, é um prazer participar. Eu faço a cozinheira da Noite das Vampiras, né? E tá bem bacana, com parceria aí com meu amigo Renato, que nós tivemos uma sintonia muito boa nessa personagem nossa, né? E foi muito bom fazer a cozinheira, fazer essa zumbi nesse filme, que também para mim foi uma experiência muito grande. Eu nunca tinha participado assim de filmes terror, né, de vampiros. E foi um presente que o Rubens nos deu, né? Porque pelo menos para mim foi um presente muito gratificante. Eu também tenho que agradecer também ao Albino, né, que foi através dele que eu conheci o Rubens, que veio e surgiu esse convite para fazer essa personagem, né, a zumbi. O meu personagem se chama Matias, ele é o mordomo que cuida da casa, né? É um personagem que eu gostei muito, né? Ele tem um pouco de ridículo, assim, ele é um pouco engraçado, um pouco ridículo. Ele se acha todo bonito, né? Mas ele é meio estranho, né? Weirdo, carinha bem... Eu achei ele mó barato, achei bem legal, né? O nome dele é Matias e... Só não vale chamar de nerd, hein? Ele não... Ele se acha o galã... Ele se acha o galãzão, né? Quando o Rubens me convidou, né, para fazer, ele assistiu um trabalho meu, né, de vídeo arte que eu fiz, de performance, videoclipe, e ele olhou e falou: é ele, é o Matias, né? Eu falei: Rubens, do que você tá falando? Não, é o personagem do filme, né? E aí que ele fez o convite para mim, e eu fiquei todo com medo, né? E aí depois eu cheguei para a produtora que na época eu falei: escuta, o Rubens está falando que eu dou conta, né? Verdade? Aí ela falou: não, se ele tá falando é porque dá conta. Ai, que danado. Então beleza, né? Eu tinha conhecido o Rubens há pouco tempo, né? Eu fiquei encantado por ele. Ele é um cara diferenciado, né? Quem conhece o Rubens assim, você percebe que ali tem muita essência artística, né? Então eu fiquei bastante encantado com o trabalho dele e com ele. A pessoa dele, né? O jeito que ele vê o mundo, o jeito que ele conversa na amizade, isso é uma coisa legal, o Rubens é diferente. Eu vou perguntar direito qual é o cargo dele, mas é um cineasta, é o Albino Ventura. Ele tá aí fazendo A Noite das Vampiras junto com o Rubens Melo, certo? Isso mesmo. Ô, Luciano, obrigado pelo convite. Então você é diretor de produção, é isso? Sim, eu cuido da parte da produção. Aí vai tudo. É bem aquela coisa, produção, o que vai tocando, né? E a gente, claro, com as limitações que tem, vai fazendo o que é possível ser feito, né? Digamos assim. Vocês sabem o que um vampiro veste? Por que veste? E como é que a gente identifica um vampiro pelo hábito? Não, é um monge, né? Enfim, eu vou chamar aqui a Mayumi e a Reiko e elas explicam pra gente. Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bom? Tudo bem. Tudo em paz. Primeiro, agradecer o convite, falar que é um prazer. A gente está bem feliz de estar batendo esse papo aqui com você hoje. Nossa, o prazer é meu. Eu é que tô... Sabe, desculpa até um pouco a falta de conhecimento de causa, que
Eu não sei se é algum tipo de resquício de criação machista, sei lá, o que pega. Que assim, eu já me envolvi em quase tudo de aprender, de saber um pouquinho mais sobre cinema, sobre filmagem, essas coisas. Não que eu saiba fazer, mas eu gosto de fuçar. Agora, figurino é a primeira vez que eu tô conversando com alguém. Então, assim, pra mim tudo é novidade. Então, desculpa o deslumbramento, tá? E assim, Não, me conta tranquilo. como é que foi a concepção do guarda-roupa do Noite das Vampiras? Qual foi a ideia? Tem alguma coisa de época ou de... Sei lá, enfim, qual foi a ideia da arte? O briefing para vocês começarem a pensar em roupa? Então, primeiro que, assim, pra gente foi um desafio. Eu trabalho como figurinista, já fiz alguns trabalhos para alguns filmes, né, curtas, mas dentro desse universo é a primeira vez. Então, foi um desafio bem grande. Assim como você fala dessa questão do universo do figurino para você, para a gente também esse universo desse mundo de vampiros, Terror, essa coisa do terror, para a gente foi uma grande novidade, né? Mas a gente aceitou o desafio primeiro porque o Rubens é um querido, né? A gente gosta muito dele, conhece o trabalho dele. Então, a partir do trabalho que a gente já conhecia dele e das referências que a gente tinha também, dos filmes que a gente já assistiu, principalmente quando era mais jovem, né? Que a gente, pelo menos eu assistia bastante filme de terror quando eu era mais novinha. Aí, a partir dessas referências, a partir do trabalho que a gente já conhecia do Rubens, de algumas pesquisas que a gente fez, a gente começou a pensar nessa construção. Agora, uma coisa legal de falar é que isso foi um trabalho muito colaborativo, porque não só partiu da gente, como é uma coisa nova, a gente também consultou os universitários, né? Então, a gente conversou com parte do elenco que já está mais habituado com esse universo, com o próprio Rubens, que deu várias dicas, e aí, a partir disso, a gente foi pensando nessa construção. Então, um nerd clássico no meio de vampiro, cara, é meio paradoxal, né? Como é que você lida? Como é que foi atuar uma coisa assim? Não ser o herói, né? Ser sei lá, o cara que fala, a gente vai morrer! Foi um desafio, foi bem legal, assim, foi bem divertido, porque é aquela coisa, né? Quando eu coloquei aquele figurino, todo mundo, tipo, as fotos que foram divulgadas do filme e tal, todo mundo perguntando, você vai caçar as vampiras, né, tal, porque ele tinha aquele figurino, só que aí na hora que eu tava no personagem, tipo, dá aquela encolhida, e você vê que ele não é, sabe, ele não é o herói da história, ele tá longe de ser o herói da história, e, tipo, ele tá mais pra uma vítima, como eu falei antes, então, tipo, é muito bom porque ele tá todo aquele ambiente hostil e tal, e é o que todo mundo faria. Na realidade, todo mundo já teria saído há muito tempo, né? Só que ele insistiu em ficar lá, mas ele, digamos, ele tem uma coragem lá dentro, ou ele é muito amor pela Justine, não sei qual dos dois que é o maior, assim, porque ele tá continuando naquela casa, entendeu? Então, a Justine tem o visual pin-up. E o Márcio, como é que fica? Como é que é o visual dele? Cara, é uma mistura, assim, não sei, tipo, eu acho que ele é uma parada meio formal, assim, sabe? Meio, tipo, suéter, meio roupas sociais, meio camisa por dentro da calça, sabe? Essa coisa bem, tipo, formal, assim, bem coxinha, bem João Dória, vamos deixar assim. Bem, tá ligado? Calça apertada. Boletom no ombro? Cardigan no ombro? Isso aí, quase isso, cardigan, essas paradas, tudo é bem João Dória. Eu diria que se eu tivesse menos cabelo, eu ia ser um João Dória, assim. Ela é pin-up, ela é incrível. E assim, e o figurino, como é que foi? Uma loucura pra achar, porque é de época, né? Então, bolinhas, e prende o cabelo e vê qual fica melhor no cabelo. E daí a gente decidiu que vai ser o coquinho aqui em cima, o topetinho. E acha a faixa pro cabelo. E ela aparece em várias partes do filme, né? Ela tá praticamente o filme todo. Então são muitos figurinos. E foi bem complicadinho. Assim, e você ajudou a procurar o figurino, é isso? Ajudei muito.
porque eu entrei meio que de última hora, assim, no processo. Então, a gente precisava achar figurinos rápidos. E aí eu peguei uns vestidos aqui em casa, comprei algumas coisas. A Reiko e a Mayumi também, que fizeram os figurinos, montaram os looks. Elas foram atrás de muita coisa também em cima da hora pra mim. E ficou tudo perfeito. Não lembro ao certo se foi antes ou se foi depois. Não, foi antes um pouquinho que eu conheci o Rubens, só que não esse Rubens de hoje. Era um garotão que estava querendo fazer um curta e juntando um pessoal. Tanto que nem foi usado o nome do Mujica, o terror, nada assim nesse sentido, não. E ele me chamou para ler um texto que ele tinha, que ele ia fazer roteiro para fazer um curta. Isso faz muito tempo. E eu conheci o Rubens um molecão mesmo. Aí fizemos leitura, depois gostei bastante. Era que depois virou um roteiro, Aniversário. Um filme que era um terrorzão. Incrível. Aí que eu fui conversar um pouco. Ele gostava dos filmes do Mujica, era muito admirador do Mujica. Tá? Mas depois disso, acabou que virou e nada, ficamos muitos anos sem nos ver. Aí foi muita coisa, continuei fazendo cinema, fiz o filme do Denis, foi toda uma história, uma reviravolta, quando o Rubens me voltou a chamar novamente, para a gente ver novamente o Aniversário. Ele falou, só que agora não é mais um curta, é um longa. Aí ele já havia feito algumas coisas com o Sr. Mujica, foi quando, inclusive, teve aquela coisa do... Aí tem um nome que eles deram, seria a pessoa que seria o futuro Zé do Caixão, personagem que confundiram muito na época. Tá? Tanto que quando eu descobri que era o mesmo Rubens, nossa, eu fiquei brava com o Rubens. Que isso, como herdeiro, porque passaram como se ele fosse herdeiro. Como herdeiro, existe o Cro, como é que fica? E os filhos do Mujica, né? Aí, muito tempo depois, com ele próprio, falou, não foi nada disso. Foi sobre o personagem Zé do Caixão. Quem iria se vestir de Zé do Caixão? Era caracterizar, era uma outra coisa, era personagem, nada a ver com a vida particular, a vida família. Aí um monte de mal-entendido que tem nesse meio, né? Normal. Com isso, eu nem juntava as duas coisas, achando que é o Rubens que eu havia feito a leitura, era esse mesmo que estava querendo pegar o lugar do Sr. Mujica. Isso é uma coisa doida. Aí foi quando a gente começou a conversar para valer, conseguimos corrigir todo esse mal-entendido e começamos a mexer com o Aniversário, longa. Aí ele começou a ver alguma coisa de produção, chegou a montar alguma coisa, chegamos a fazer fotos, o figurino chegou a ser montado, aí mais um tempo se passou. E a gente, de vez em quando, se falava, quando a gente volta a falar do assunto, tá bom. Até que surgiu essa nova proposta, esse novo momento, quando ele falou assim, Débora, vamos filmar sim, só que não é mais o Aniversário. É um filme de vampiro. Eita porra, agora futricou tudo. Me conta um pouco desse começo. Você era modelo, é isso? E aí foi para o cinema? Não, foi assim. Eu comecei como modelo aos 13 anos. Na época, eu não precisava tanto de autorização de pai e mãe, né? Na época, você trabalhava, pronto. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Aí, com 14, eu fui para a TV Tupi fazer linha de shows, que eram os programas. Aliás, esses programas deveriam voltar, eram muito bons, os programas da época, de comédia, tudo. Claro, tinha uma tolerância que hoje em dia não seria suportável e nem deveria acontecer, mas mesmo assim tinha muitas historinhas engraçadas, sabe? O Costinha, tinha tanta gente, Walter Dávila, tinha muita gente, e eu comecei a trabalhar com esse pessoal. Aí fiz novela, o Bom Baiano, fiz novela, e ao mesmo tempo eu fiz o Bom Baiano, depois eu fiz um monte de outras novelas na TV Tupi. E aí eu fui chamada para fazer cinema. E eu queria fazer. Eu tinha só 17 anos, aí eu falsifiquei meu documento, fiz o filme com o Davi Cardoso. E aí foi um filme, não foi um filme atrás do outro, porque eu queria estudar, queria me formar. Então, assim, foram poucos filmes até. Eu sou a atriz que menos fez filmes
em cinema nacional da década de 70 e 80. Eu fiz cerca de 30 filmes. Eu acho que quase todas fizeram mais de 40. Vocês já tinham trabalhado com terror antes? Com terror eu nunca trabalhei. E você, Nick? Não, também não. Apesar de ser viciada em filmes de terror, amar o filme que não sai da minha tela desde sempre, desde que eu me lembro por gente, literalmente. Minha mãe me colocava para assistir filmes de terror, eu com 5 anos de idade, até menos. Né? Cresci, não, juro, cresci nesse ambiente, sou vidrada em filmes de terror. Mas eu nunca tinha trabalhado, e era o meu sonho trabalhar, porque, enfim, é aquilo que eu amo, né? Sabe quando você vê assim, já era sonho fazer filme, eu acho que cinema, seja ele curta, longo, enfim, já é um sonho. E quando você vê que você está podendo realizar o teu sonho naquilo que você ama, que é o gênero terror, você fala, meu Deus, agora vai, tô feliz. Então, mas vocês já trabalharam com atuação em cinema antes, ou é também a primeira vez com câmera? Não. Nós duas somos atrizes já de muito tempo. Atriz sim, mas podia ser de teatro, não sei. Qual que é o métier de vocês, né? Eu tenho mais experiência assim em teatro, né? Mas já tinha feito mais curtas, nunca cheguei a fazer um longa, né? Curtas, algumas coisas assim de festivais, sim, né? Para festival. E foi a minha primeira experiência mesmo de um longa. Com terror geralmente eu faço comédia, né? As pessoas me acham engraçada, eu faço comédia, eu não sei da onde, mas enfim. E dessa vez a gente conseguiu juntar o terrir, né? Que na verdade A Noite das Vampiras é um terrir. E então foi maravilhoso, porque tem cenas bem aterrorizantes que a gente pôde trabalhar esse lado de medo e o lado cômico que, também meu coração gosta de fazer. E você falou, já tocou, já vou emendar o assunto. Você falou do terrir, e tinha espaço para caco, para improviso, ou vocês foram reto no roteiro? Não, eu e a Fada, a gente tem uma comunicação muito boa, porque a gente já fez vários trabalhos anteriores também juntas, né? Não, a gente já, olha, aqui é a amizade que eu tô falando, é de anos. Então, o Rubens, ele dava esses espaços que se a gente quisesse colocar, mas ele deixava a gente muito livre. A gente não sentia tanta necessidade de colocar cacos, a não ser nos momentos que deveria, que ele precisava. Mas, assim, o que foi legal que foram surgindo cenas em si, imagens que foram surgindo, muito mais do que texto, foi o trabalhar das imagens, né? Então, isso eu fiquei muito mais realizada até, porque você saber que você contribuiu e o diretor quer mais imagens suas, quer novos takes, tem novas ideias durante a gravação para inserir, isso daí eu acho que é o prêmio para qualquer artista, né? Matias, ele é algum tipo de monstro ou ele é só weirdo? O Matias é um ghoul, né? O ghoul é aquele personagem que come carnes podres, né? De cemitério, né? Essa é a ideia, né? E existem algumas tem várias facções de ghoul, né? Por exemplo, tem aquele ghoul que os orientais, lá, principalmente a turma lá da Coreia, né? Estão fazendo que eles têm atrás deles, tem aqueles povo aqueles tentáculos que abrem, né? O ghoul ele é lutador, ele sabe lutar muito bem, né? Só que no caso do Matias, ele não é muito bom de luta, né? Ele é um pouco frágil. Então, assim, ele é um personagem engraçado, né? Ele é engraçado, ele foi Então, fica interessante, né? Essa mistura de linguagens, assim, é bem legal. É bem legal mesmo. Você falou do ghoul coreano, engraçado que eu conheço mais o lado japonês, né? E também eles escondem, mas eles têm tentáculos, apêndices, tem Exato. toda uma sorte de encrenca lá. Fortes, né? E são fortes. O Matias não é forte, ele é meio frágil, né? E ele tem particularidades muito engraçadas.
E a Elisa, ela só é cozinheira de boas, lá, ou é aquele tipo de zumbi? Brains! Então, ela é mais ou menos assim, né? Ela tá todo o tempo trabalhando, ela nunca para. Então, tivemos assim 2 encontros, né, Renato, com o Rubens, para ele falar como ele queria a Elisa, né? Eu imaginei aquela zumbi desse jeito que você tá falando, sabe, aquilo. Aí passei para ele falou, não, tio, eu quero diferente. Aí tivemos 2 encontros, 2 ensaios. Aí ele me mostrou como realmente ele queria a Elisa. E eu acho que eu passei isso de uma maneira bem clara para ele, né? Foi muito bom. Então, ela é uma zumbi que está todo o tempo trabalhando, mas também ela é apaixonada pelo Matias, mas ela disfarça, né? Né, Matias? Tem um subplot aí. Tá sempre mexendo na carne, na comida, trabalhando, pensando no mestre patrão dela, né? Que ela tá doida para servi-lo. Então, é assim a Elisa. E o Rubens... Ela é engraçada. Mas assim, a maquiagem é sensacional. Você chegou a ver, Luciano? Nossa, aí a personagem Elisa que a Jill faz é a maquiagem mais incrível, acho que, do filme, enfim. Então, eu ia pra ver, mas eu achei assim o processo de transformação dela incrível, né? Maravilhosa. E a Jill é legal. A Jill topa, pode jogar? Pode pôr sangue, topa tudo, é um barato. A Jill é fera aí, ó. Às vezes eu e o Kleiner pertencemos à primeira geração de aqueles cineastas que a gente chamava de videomaker nos anos 90. Hoje em dia, se tu fala isso, tu ofende o pessoal que fazia filme nessa época, né? Porque o pessoal não gosta muito do termo. Mas era isso, era fazedor de vídeo, ou shot on vídeo, a gente fazia isso. Na época era... divulgado como trash movie e tal, porque tinha uma abertura muito grande não que não deixava de ser trash movie, né? Mas tinha uma abertura muito grande na imprensa oficial, então tu conseguia matérias, tu conseguia divulgar de Folha de São Paulo, Estadão, Isto É, Veja, tu conseguia uma divulgação assim a nível nacional pelo rótulo trash, mas na verdade a gente fazia shot on video, né? Que na época, por estar nessa moda do trash movie, ninguém nunca relacionou ou explicou o que era o shot on video, né? Então, mas a gente pertence a essa primeira geração do shot on video brasileiro, se tu precisar colocar ele num período histórico, né? Então, é isso. E sempre levando em consideração que o cinema estava falido em 1990, 92. Sim, o Collor tinha acabado de destruir lá como é que chamava? Embrafilme. Embrafilme, isso. Tinha acabado de destruir a Embrafilme. Então, o caminho era o vídeo, né? Nem o pessoal do Super 8 não conseguia mais produzir, né? Então... Só dentro do que o Vitor está falando, é interessante anotar por que o videomaker era uma coisa meio pejorativa para eles. Quem trabalhava com vídeo não fazia cinema. Quem trabalhava era a percepção na época. Quem trabalhava com vídeo, você faz casamento, você faz pirâmide de televisão, você faz aniversário de criança. Não é para fazer filme isso. Isso aí é coisa de amador, é coisa de bobão, é coisa que você foi lá. Então, quando a gente começava a fazer uns filmes, não tinha nenhuma grana. O Peter é prova disso, sabe muito bem disso, passou pelas mesmas coisas. Não tinha um tostão investido nisso. No Brasil não tinha onde divulgar esse negócio. Tinha vezes que você ficava com um filme parado, tipo 1 ano, 2 anos, até que você conseguisse uma transmissão em algum local, porque nem festival aceitava os filmes, mano. Isso, tu tinha que criar, tu tinha que construir os canais, né, na verdade. E era isso que a gente fazia, eram canais até meados de, mais ou menos 1993 até 2008, 2009, eu exibi muito filme em festa de boteco, assim, tu contratava o boteco, show de banda, boteco vagabundo, quando tu tinha um cineclube que abria o espaço perfeito, ou uma coisa que a gente fazia mais pós 2004 era alugar um cinema.
Tu alugava um cinema numa cidade, então, mas isso só funcionava em capitais, né? Tu só conseguia fazer em capitais. Então, tu alugava um cinema e pro custo valer, por exemplo, eu não podia fazer fora da minha região. Então, tu fazia isso em Florianópolis, Porto Alegre. Curitiba eu nunca cheguei a fazer, mas Curitiba eu organizava festas, assim, tipo, tocava as bandas e passava os filmes, fazia lançamento dos filmes. Era um negócio bem... crie os seus próprios canais, né? Porque isso é antes de streaming, é antes de existir um canal como YouTube, enfim. Esse filme, acho que o que eu colocaria, que ele tem muito amor, sabe? Acho que é amor ao trabalho, ao projeto, amor à dedicação, os atores, atrizes, sobretudo envolvido, o pessoal da equipe técnica também muito envolvido no projeto, né? Guerreiro mesmo. E claro, o Rubens, cara apaixonadaço pelo projeto, né? Me preocupava muito, né? Eu falava para ele, para saber agora, mas me preocupava muito que ele estava com saúde um pouquinho ruimzinha, não sabia o que era, tal. E preocupado com ele, calma, vamos fazer. Ele, eu não vou parar não, eu vou fazer o filme, se tiver que ter nada, eu vou fazer, não vou ficar internado, vai fazer. Se tiver que internar, você se trata, por isso, tal. E aí ficou internado, né? Descobriu que era uma bendita bactéria que tinha lá, né? E tratou a bactéria, graças a Deus. E o cara, assim, nas filmagens, só eu sabia mais como estava, né? O cara lutando, viu, Luciano? O cara, assim, que já era fã antes, depois desse projeto. O nosso cara, guerreiro. Sabe, ainda faz tratamento aí, correndo, aí corria e fazia isso. E a equipe reduzida, né? E o cara ali, junto, né? E a paixão dele, em nenhum momento eu via ele reclamar. Tava assim, eu sabia bem, né? Tava cansado, tava por conta do tratamento ainda. Mas já tava bem, graças a Deus. Essa bactéria bendita que apareceu, acho que é uma coisa nova, né? Acho que nem é tão comum. Foi coisa tranquila, não é nada tão sério. É sério, claro, mas tratou medicamentos direitinho. Mas ali, guerreiro, viu? Cara guerreiro, acho que muito amor pelo projeto, sabe? E corria, descia, e nem podia tanto, estava cansado, mas fazia. Aí ele estava falando, calma, vai na paz, vamos na paz. Ele lá, bem aceleradão, né? E, claro, empolgado pelo projeto, né? Um grande sonho. Mas acho que muito amor no projeto. É isso. Aí, eu fui falar da fada, né? E aí eu fui levar na casa da Larissa lá, o roteiro. Aí passei em frente a esse parque e achei muito bacana ali na aclimação. Nossa, que bonito, legal. Aí comentei com o Rubens. Aí depois ela foi fazer a prova das próteses, né? E aí, dos vampiros. Aí eu comentei com ela, eu conheço. Falei, tranquilo, Larissa, lá pra gente gravar. Legal. Aí ela passou. Aí eu vou tirar uma foto pra você. Aí tirou a foto, ela mandou. Aí fechamos. Aí eu fui lá depois pra conversar com o rapaz, né? Eu descobri que lá embaixo tem um cara que mora lá embaixo, né? Naquele espaço lá, né? Aqueles arcos. Ele falou que não cedia a luz porque acho que prestou para o pessoal um tempo e queimaram, acho que deu curto-circuito e tal. E não assumiram. Não, mas se tiver algum problema a gente assume e tal. Não deu certo. Conclusão, aí falamos com o rapaz do lado, o rapaz vende pouco, né? Do Petro Parque, ele disse, pode ser dali. Aí pegamos lá. Só que na hora, acho que os refletores fortes, tá? Ficou botando aquele parque lá. Mas deu certo. Depois conversando com uma pessoa lá depois, cederam luz, o negócio funcionou. A gente pensou bem essa coisa vitoriana como início, mas depois a gente foi seguindo um pouco o briefing do Rubens, que ele queria uma coisa também que fosse uma coisa mais contemporânea, então a gente fez um mix dessa coisa mais atual com essa coisa mais vitoriana, que a gente gosta, que a gente acha que foi o ponto inicial da história. E aí a gente foi construindo junto. Ele falou, eu quero um vampiro, que é um mordomo, que é vitoriano, mas eu quero que ele seja uma coisa meio engraçada. Então ele tinha aquela corcunda que tinha um polvo. Então a gente foi fazendo essa coisa meio vitoriana, meio comédia, foi transformando nessa coisa mais atual, né? Então todos os personagens meio que foram assim, né? Cada um teve uma historinha. E uma coisa era essa questão de ser um pouco atemporal também, né? De pegar elementos de várias épocas, de estar um pouco em todos os tempos, então não ter nenhum estilo muito definido. Vamos trabalhar com esse estilo, fazer essa brincadeira, né? A gente teve pin-up, teve anos 50, né, rockabilly, então teve uma mistura bem grande assim dentro do universo do filme. Então parece que ele tá em tudo ao mesmo tempo acontecendo ali, né? Tem Billy, cara, vampiro de topetinho, de Gumex? Tem. Peraí, tu falava de terror, porque o aniversário é um terrorzão daquele, né?
Mujica, o que Mujica tem a ver com vampiro? Você vai fazer vampiro? Ele, a gente tem que conversar pessoalmente, você tem que ler para a gente conversar, porque é uma doidura aí. E, resumindo, acabou que juntou, quando eu falei assim, inclusive vou chamar a Liz para fazer também, a Liz eu conheci menina mesmo, literalmente, lá de 7, 8 anos, tá? Meire, Sol, pequenininha também. E nunca havia trabalhado com a Liz. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Aí ele, você tem amizade com a Nicole, não tem? Eu falei, tenho, bastante tempo, né? Será que a Nicole topa fazer? É outra louca, porra louca igual a gente. Opa, vambora, né? Eu só sei que juntou tudo e foi uma delícia. Olha, a Noite das Vampiras foi assim... Para mim, foram pessoas que eu costumo dizer que cada espetáculo, cada filme é uma nova família. Tá? Só que existe aquela família, existe a família que está muito próxima de você... Tá? E Noite das Vampiras foi assim um presente que Rubens me deu, por assim essa oportunidade não só de estar fazendo o terror, mas de estar fazendo cinema, de estar ao lado de pessoas que eu amo, que respeito muito, tanto Liz quanto Nicole, de conhecer pessoas novas, que foi assim, que como a gente aprende com esse pessoal que está chegando, hein? Aprendemos muito. A Alice, linda, tudo de bom. Márcio, nossa, assim, Albino na produção foi assim, um amigo que eu já conhecia, mas com uma certa distância. E que o cinema, eu costumo falar, quando a gente está no set de filmagem, nós estamos em casa, eu me sinto a minha casa. Eu vou te falar uma coisa. É curioso, porque eu comecei no cinema, comecei desfilando tudo, depois fui para o cinema. O cinema que foi combatido, muito combatido, um cinema que fez questão de estigmatizar todas as atrizes que fizeram cinema, né? Eu que fiz excelentes filmes, como com o Tarcísio Meira, com Marcelo Mastroianni, com a Sônia Braga. Então, assim, fiz excelentes filmes, mas acabei indo nessa leva também de ser estigmatizada. E com isso a gente tem muitas portas fechadas. Eu não reclamo não, porque eu acho que minhas portas não são fechadas, mas eu sei que tem umas pessoas que têm... que a gente fica com estigma, e eu sei que tem umas pessoas que têm preconceito, até hoje. Umas pessoas mais desinformadas, né? Pessoas com problemas... Normalmente pessoas com problemas sexuais, né? Normalmente é a turma, né? E só que eu me sinto tão amada hoje em dia pelas pessoas, mas talvez até mais amada do que antes. Então, essa é a minha felicidade, essa é a quebra do estigma. Hoje em dia eu tenho mulheres que na rua, mulheres senhoras, que vêm e conversam comigo, que gostam de mim, sabe? Que gostam mesmo. Eu tenho pessoas que me pedem muito conselho, se é que eu posso dar, né? Mas tem jovens, sabe? Então, assim, hoje em dia, eu acho que quem tentou me apagar só me acendeu. O fato de você ficar leve para poder fazer aquilo que você quer te ajuda demais. E o fato do diretor confiar na gente e a gente acreditar naquilo que está fazendo e se divertir. Eu me diverti assim horrores fazendo aquilo. Então, se o Rubens deixasse ligado, a gente não ia parar, entendeu? Então era ele que tinha que mandar cortar. Então, assim, não ficou nada assim muito restrito ao roteiro, mas também não ficou tipo engessadinho, automático. Gente, eu não tô aguentando o rabo do gato da fada. É a coisa mais engraçada desse mundo, olha isso. Quanto tempo você ficava na cadeira para fazer uma maquiagem dessa? Eu acho que a primeira vez que ele foi fazer a maquiagem minha, acho que eu fiquei umas 4 horas. Não foi, Matia? O Renato? Umas 4 horas, né? Para provar tudo aquilo, para colar, para recortar. A primeira... Teve um primeiro encontro, né, onde a gente ia ensaiar só com o Rubens. Ali foi mais ou menos 2 horas só para testar a maquiagem dela, né? Então, agora, quando o dia que foi valendo, ela chegou de manhã. A Dil chegou aquele dia, 10 horas da manhã, ela tomou um café com a equipe, né?
Já tinha iniciado algumas gravações, a Jill estava lá e o maquiador começou a fazer o trabalho. Ela foi gravar 4 horas da tarde, mas ela ficou com a maquiagem um tempo, né? Achou que a gente fosse, achou que fosse já gravar, mas acho que ela ficou 4 horas ali. O processo de maquiagem deu quanto tempo? Deu 3 horas, né? Depois você ficou mais 1 hora parada esperando, mais ou menos. E daí uma vez eu estava precisando de uma atriz para gravar um clipe do Asteroids Trio. Aí liguei pro Peter, né? Isso aí, acho que foi 2005, 2006, nem me lembro, 2007, uma coisa assim. Liguei pro Peter e falei, putz, eu tô fazendo aqui, eu preciso de uma atriz, vai ser lá no ABC e tal, aquele lá de São Paulo, próximo ao ABC, pra gente gravar um clipe e tal. Aí ele me indicou uma atriz. Quem que é a atriz, senhor Peter? É a Lani ABC. Lani ABC, que já tinha trabalhado com ele. Aí, beleza, a gente trabalhou junto, fizemos o clipe, massa. Daí, quando a gente foi fazer o Noite das Vampiras, a Lani é que estava intermediando no comecinho da produção, ela que estava intermediando com os atores e tal. Daí ela chamou para trabalhar. Vai ser um negocinho legal, que vai encontrar, depois de tantos anos, a banda que teve a Lani, que é fazendo o papel dela no clipe que eu dirigi dos caras, eu, que ela já tinha trabalhado comigo, o Peter, que me indicou ela 300 anos atrás, e veio tudo em um filme só. Na pandemia, fazer um filme que tem muita gente envolvida, pessoas envolvidas, e ainda, claro, vampiros, né? É próximo, é mordida, é tudo isso que fazer, então, né? A Nicole e a Liz, elas estavam mais sensuais, e a Débora era essa coisa mais matriarca mesmo, essa coisa essa coisa mais importante, então, de postura, então ela tinha uma cara um pouco mais vitoriana até, assim, né? Agora as outras duas já eram bem mais sensuais. Bem mais... E até principalmente com as duas, mas principalmente com a Liz, o figurino também foi muito pensado a partir das conversas que a gente fez com ela, assim. Pela própria experiência que ela já tem também. Então, a gente não apresentou... A gente já tinha nossas ideias, mas a gente não apresentou, olha, esse vai ser seu figurino. Foi o contrário, a gente fez primeiro uma conversa para perguntar a partir da própria experiência, que a gente sabe que ela já tem uma grande experiência, inclusive nessa relação com o pai dela e tudo. Aí, a partir do que ela trouxe, a gente foi construindo o figurino para adequar o que o filme pedia, mas também ouvindo as sugestões que ela tinha, né? Então, com ela foi a construção bem assim. Os personagens, eles permitem um espaço para improviso de vocês, para vocês colocarem alguma coisa de vocês? Muito. Sim, demais. Oh, legal. Eu acho que a relação ficou muito, tipo, o Rubens, ele era bem aberto com isso. Eu falava com ele, Rubens, eu posso inserir um gesto tal, um tique, alguma coisa... E ele falava, não, vamos lá, vamos trabalhar nesse conjunto. Aí, tipo, no primeiro dia a gente foi inserindo essas coisas. A minha interação com a Alice também, a gente combinava alguma coisa, tipo, tem um negócio, tipo, do jeito diferente do Eduardo cumprimentar ela, assim, sabe? Tem um toque, um olhar diferente. Foi bem legal, assim, tipo, falas também, que a gente tinha algum... Pô, mas essa fala, será que se eu falar desse jeito não encaixa, tal? E foi bem bacana, assim, tipo, o Rubens deixava bem aberto, aí não sei se a Alice... Bem orgânico, bem fluido, né? A gente foi se divertindo, vendo o que mais encaixava na hora da cena, ensaiando antes. Foi bem uma troca bem legal. A arte, para mim, é vida, a arte é sangue, a arte é memória, a arte é tudo para mim. Então, eu falo que eu sou muito privilegiada por ter conseguido viver todos esses momentos, por ter conseguido estar com todas essas pessoas, por ter conseguido participar e viver naquele castelo chamado Rua do Triunfo, por ter sido filha de tantos homens que ali faziam cinema, que ali viviam para o cinema. Foi um privilégio. Aí você, dos filmes, você trabalhou com o Rubens Mello agora, recentemente, né? Ele só não me dirigiu como ele se tornou meu melhor amigo. Eu amo o Rubens Mello. Tenho um amor, uma paixão por ele muito grande, é um amor de pessoa. É meu irmão. É meu irmão, de fato. E aí eu fiz A Noite das Vampiras, eu faço uma vampira muito engraçada, eu faço uma vampira muito...
muito idiota. Ridícula mesmo, sabe? Toda assanhada, né? E ela tem os 2 dentes aqui na frente, os dentes. É uma homenagem que eu quis fazer a Nosferatu, né? Do primeiro vampiro do cinema. Então são 2 dentes aqui na frente e ela fica... É engraçado e o filme é muito engraçado, muito bom. Vale a pena quando sair aí, vale a pena a pessoa ir assistir, vai dar muita risada. Sabe? Então, se eu me encanto pelo personagem, é aquilo que eu vou amar fazer. Claro que a comédia tem um lado que já é mais natural, né? Do meu estilo, tudo. Mas eu me encanto muito pelo personagem. Muito, muito. Então, adoro descobrir o mundo, ficar pensando no que aquela pessoa passou por antes, como que aconteceria depois. Essas partes, assim, é que eu me divirto. Mas, assim, por amar terror, eu amo... É que foi a minha primeira experiência com o terror. A gente já tem outros projetos junto com o próprio Rubens, né? De continuações, tudo. Mas, então... Amo terror, gente. É que assim, terror não tem muito espaço ainda, né? Em teatro, os curtas agora, ou alguns longas estão começando agora de uma maneira mais independente, mas está ganhando espaço, ainda bem, né? Então espero que cada vez mais tenha mais espaço para conseguir ficar nessa área, que eu sou apaixonada. A gente tem que repensar muito bem quando vai ouvir uma crítica sobre um determinado produto de arte, você ir lá investigar, né? E esse nosso trabalho aqui com o Rubens Mello, só para concluir, esse trabalho com o Rubens Mello, A Noite das Vampiras, é um trabalho de excelência, de muito capricho, né? Eu via o Rubens ali dirigindo e juro, eu confesso que eu voltava às vezes para casa chorando, tá? De cansaço também, mas de emoção, porque assim, é muito detalhado, é cada ponto, é cada traço, sabe? E é um trabalho que a gente está fazendo como guerrilha, tá todo mundo colaborando, né? Ele não tem um patrocínio, né, para ajudar a equipe. Teve um dia que foi engraçadíssimo, assim, porque tanto ele quanto eu, a gente não tinha atentado que a maior linha de diálogo que nós tinha ia ser gravada naquele dia. E os 2 bananas, sei lá, não olharam o cronograma. E foram ensaiar outras coisas que nós ia filmar daqui 4, 5 dias. E aí tu tem, pra te ver como os personagens também tem muito dos atores banana, né? Que é os caras ir decorar coisa que vão filmar daqui 5 dias e esquecer de ensaiar coisa que é cumprida, que vai ser filmada no dia. Normal. Clássico, né? Não, mas esqueceu de estudar pra prova. Isso que é bacana de cinema, né? Vai estar editado e ninguém vai perceber nada dessas coisas. A prótese no dente não era... Como é que era? Era só colada no canino? Prótese, então, protético mesmo. O protético que fez mesmo. Ele tirava os moldes, né? E a partir dos moldes ele iria colando como se fosse uma dentadura normal, digamos assim, né? Foi colocando o dente, só que era uma dentadura de molde que já tinha cavidade para encaixar com o dente da pessoa. Então foi um trabalho bem bacana, bem natural, eu particularmente achei, que olhando, parece dente da pessoa, parece uma prótese para quem não tem dente, digamos assim, que encaixou tão bem nos dentes que já existiam. Eu acho que um trabalho bem bacana que ele fez. Tem alguns brechós de bairro que a gente olha, porque uma coisa que a gente observa é que esses brechós menores, eles têm até um preço mais acessível, porque quando a gente pensa em brechó, tem muito essa questão de quanto a gente vai pagar por uma peça, né? Que já é uma peça que está em uso. Mas eu acho que essa cultura dos brechós está crescendo um pouco. Então, alguns brechós que são maiores, o preço também já não é tão convidativo. Aí a gente costuma muito ir nas casas da André Luiza, aqui em Guarulhos, que a gente mora aqui em Guarulhos. Então lá tem um espaço enorme que tem muitas peças. Tinha uma outra filial também, mas eles fecharam, a gente costumava ir lá. E vocês atuaram lá com aquela turma, com a Nicole, com... A Débora, com a Alice. Com a Débora, isso, com a Alice, né? Isso que eu ia falar, tipo, eu queria complementar que foi uma grande... Sabe, tipo, quando eu me toquei, o que eu tava fazendo, que, tipo, a gente chegou até o casarão, eu tava meio que assim, legal o filme, né?
do nada passa a Liz, assim, eu falo, é o quê, rapaz? Eu tô fazendo filme com a Liz, com a Nicole e com a Débora. E aí tem o Peter também, que é o grande nome do cinema, do filme, dos filmes dele. De terror, eu fiquei, tipo, eu falava pra Alice, você tem noção do que a gente tá fazendo aqui? Filha, chega aqui. Todo dia eu chegava assim, por favor, chega aqui, na moral. Você tem noção do que a gente tá gravando aqui? Sabe, tipo, era um negócio que eu ficava muito feliz, muito empolgado toda vez, assim. Além de ter sido uma troca imensa nas filmagens, por fora das filmagens também, elas sempre estavam dando dica pra gente. A gente conversava sobre a vida, parecia eu também que já conhecia ela há 300 anos. A gente sempre foi uma relação muito boa, sabe? Com ambas as três, de brincadeiras, de amizade mesmo. Então, vamos fazer o filme, vamos lá, não sei o que, vamos, e brincamos, e eu faço muita brincadeira. Eu sou uma palhaça, sabe, às vezes. Nossa, brinco o tempo inteiro eu tô zoando, mas sempre com muito respeito e muito amor, né? Principalmente com muito amor mesmo. Então, assim, o nosso clima foi maravilhoso, porque todo mundo ali estava disposto, aberto realmente para o amor, né? Para a amizade. Tanto é que nós fizemos agora uma reunião de aniversário. Era o meu aniversário, o aniversário do Rubens Melo e da Fadinha. Foi há pouco tempo. E a gente fez uma reunião, estava todo mundo lá. E eu continuei a palhaço, todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. E quem chegava, que era esposa ou namorada de alguém, já entrava no clima também, sabe? Eu não trabalho com baixo astral. Eu não gosto, porque eu não tenho muito tempo de vida para frente. Eu tenho mais tempo de vida do que tempo de vida para frente. Por que eu vou perder esses meus próximos 10, 15 anos? Por que eu vou perder trabalhando com gente que me emburrece e que me aborrece? Emburrece e aborrece. Não vou perder meu tempo assim. Ou é feliz ou eu saio. Vocês que gostam de terror, vocês que gostam também de rir, né? Vai agradar ambos os públicos, porque está feito com muito carinho. E vamos lá, vamos dar esse apoio também pro cinema nacional, aquele cinema independente que é o que mantém também bastante a arte viva no Brasil, porque se for esperar, não vem. Então a gente vai ali, coloca as caras, cada um se dedica ao máximo, entrega o seu máximo, então, e tudo isso que é para depois a gente saber que alguém ali naquele momento na telinha deu risada e por uma hora e meia esqueceu dos problemas e embarcou nessa história. Então assistam. Gente, juro por Deus, é engraçado. É divertido, é bonito, né? Dá para também levar um sustinho, sim. Então, tá tudo junto e misturado, é só assistir. E não é porque nós fizemos o filme que nós achamos engraçado, é porque realmente o filme é engraçado. Quando a gente leu o roteiro a primeira vez, o tanto que a gente se divertiu, foi mágico. E espero que todos gostem, sabe, do filme, porque realmente foi feito com muito carinho. E com aquele olhar do Rubens, que é um olhar que nos surpreendeu. Realizar esse sonho é esplêndido, é tudo. Então sonhe, mas busque lutar pelo seu sonho, busque construir algo pelo seu sonho, e é muito lindo desde que esse sonho agregue a felicidade de alguém, agregue pessoas. Espadzona, carne artificial especial para paladares requintados. Espadzona, à venda nas melhores casas do ramo.